Boa tarde, meu nome é Vitória e eu vou falar um pouco sobre o movimento palestino. Vivendo em campos refugiados, tanto dentro da Palestina como em países vizinhos, os palestinos eles estavam radicalizando as suas posições. Em 1964, eles criaram a Organização de Liberdade Palestina, a OLP, cujo principal objetivo era a criação de um Estado palestino, liderado por Yasser Arafat, de 1929 a 2004. Posteriormente, alguns grupos, como o Al-Fatah, liderado por Arafat, eles aderiram à guerra de guerrilhas, que o objetivo era reconquistar as terras perdidas. Ao mesmo tempo, em 1985, o líder Arafat ele propôs a paz, exigindo que a tropa israelense se retirasse. Só que Israel ele se mostrou super inflexível e ele continuou permitindo que os colonos judeus continuassem indo a Gaza e a Cisjordânia, que é uma das principais áreas da Palestina ocupada por Israel. E também isso acirrou ânimos, deixou eles meio estressados, acabou gerando a Intifada, que é a Guerra de Pedras, em 1987. Outra grande intifada, que ocorreram duas, foi há 13 anos depois. O que foi que aconteceu? Eles impulsionaram, eles ficaram tudo estressados por conta dessa intifada, e aí em 1988 eles proclamaram a criação do Estado palestino, ao mesmo tempo que reconheciam a existência do Estado de Israel. Ou seja, antes eles não queriam reconhecer o Estado de Israel, mas queriam um Estado palestino. Só que aí eles começaram a reconhecer que sim, teriam um Estado israelense. A proclamação por si não foi suficiente para surgir um Estado palestino, mas estimulou o nascimento, deixa eu olhar aqui, da Autoridade Nacional Palestina, a ANP, que em 1993 governo com legitimidade para negociar outros governos. Ou seja, só aí eles conseguiram ter a negociação com outros governos, que poderiam ter um comércio e tal, né? Aí teve a morte de Yasser Arafat em 2004. Como eles tinham ficado sem presidente, fizeram a eleição, né? Então, sem um líder, no caso, não é nem presidente, é o líder. E Mohamed Abbas, do Al-Fatah, do mesmo grupo do Arafat, venceu as eleições no parlamento, presidência da ANP, e aí começou a negociação com os Estados judeus e outras. Só que tem alguns principais obstáculos a paz, que não conseguem a paz. Eu vou citar aqui para vocês, que é o feudalismo em grupo islâmico, o fundamentalismo e a liderança judias, que autorizam a construção de assentamentos judeus, a existência de um muro construído com a proteção dos colonos israelenses, a disputa por terras cultivares e recursos hídricos e uma região extremamente árida, os interesses superlucrativos industriais e bélicos do Ocidente, que tem se beneficiado com a continuação da guerra. Tudo isso tem dificuldade no caminho para a paz. Ou seja, muitas coisas se beneficiam com essa guerra entre Israel e os palestinos. Então, acaba que para ter paz, acaba ficando meio complicado. E isso é um pouco sobre o movimento palestino. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o caso do Irã. Como nós sabemos, o Irã ele é um dos produtores mundiais de petróleo. Ele é um dos produtores. Ele encontra estrategicamente agora entre o Mar Cáspio, o Golfo Pérsico do Oriente Médio. Bom, em uma pesquisa feita em 2014, deu que ele constitui por 78.470.000 habitantes, sendo que são de várias etnias diferentes. A sua maioria segue o islamismo. 97% da população são xiitas e a maioria dos iranianos, a etnia é persa e não árabe. Os árabes ele constituem 5% da população. Bom, em 1953, Shah, que é Reza Pahlavi, ele foi o líder do golpe de Estado.
ele foi apoiado pelos Estados Unidos e começou a governar o Irã como ditador. Ele foi governar como ditador. Então o Irã passou 10 anos, aí 10 anos depois do governo de Pahlavi, pôs em prática as medidas modernizantes, ou seja, eles não eram um Estado moderno, eles não tinham a modernidade de outros países, eles eram atrasados, até ainda são, entre aspas, né? Ou seja, as mulheres conseguiram votar, porque não podiam votar as mulheres. E tiveram a reforma agrária também. Para um país que não era tão desenvolvido, eles usavam armas de última geração importadas dos Estados Unidos. E a violência policial para imprimir os bandidos era de impor costumes. Eles queriam impor os costumes dele nos opositores. Ou seja, eles obrigavam a seguir os costumes, ou então eram mortos. Bom, com tanta corrupção, a ditadura, o que foi que aconteceu? A população acabou se revoltando e em 1978 ele explodiu e ocorreu o movimento em massa. Em 1979 a população ela foi obrigada a fugir do Irã. Karamouzis, sei lá como é que fala o nome desse homem, ele regressou e foi recebido triunfante. Aceitaram ele assim de braço aberto no Teherã, que é a capital do Irã, onde proclamou a República Islâmica. Isso aí é um pouquinho do que aconteceu no Islã. Eu vou falar sobre o Afeganistão. Pelo que eu entendi, nas últimas 3 décadas, nós acompanhamos o crescimento do fundamentalismo islâmico no mundo, principalmente no norte da África e no Oriente Médio. No Afeganistão, o grupo fundamentalista é o Talibã, que tomou poder em 1996 e implantou uma ditadura religiosa e em que o governo era radicalmente contra a ocidentalização dos costumes. Sobre o Talibã, os Estados Unidos, representante do Oriente Médio, foram rotulados como Grande Satã. E a sua influência política e cultural passou a ser duramente combatida. Ou seja, as pessoas não podiam seguir a cultura e nenhum tipo de moda, sabe, que eles apresentassem, sejam elas quais forem, em qual setores fossem, político, cultural, social, enfim. Da parte dos Estados Unidos, o governo, com o então presidente George Bush, estigmatizou o Afeganistão classificou, na verdade, como um país do eixo do mar. Na visão do presidente, esses países deveriam seguir o modelo de democracia estadunidense. E com isso, e mesmo se fosse necessário, utilizasse a força, a violência, mas eles teriam que utilizar os modelos políticos estadunidenses. Enquanto isso acontecia, no Afeganistão crescia um núcleo da rede Al-Qaeda, a base. E era uma organização terrorista islâmica liderada por um saudita, Osama Bin Laden. Isso, nesse contexto de radicalização crescente, em 11 de setembro de 2001, um grupo terrorista da Al-Qaeda lançou aviões comerciais que tinham sido sequestrados contra 2 símbolos do poderio estadunidense. Um econômico, as Torres Gêmeas, que foi em Nova York, e o outro militar, o prédio do Pentágono, em Washington. Depois disso, o governo estadunidense ele convocou os países do Ocidente para uma espécie de cruzada contra o terrorismo e declarou que a partir dali teria a guerra preventiva.
contra qualquer país que ousasse ou representasse uma ameaça à segurança. O que foi essa guerra preventiva? Segundo a teoria deles, era a qual a melhor maneira de se defender de um ataque previsível era atacar antes. Aí, essa declaração ficou conhecida como Doutrina Bush. E em outubro de 2001, os Estados Unidos, juntamente com os países aliados, invadiram o Afeganistão. Os invasores não pouparam os civis. Ou seja, milhares de afegãos foram mortos e milhões tiveram que se refugiar no Paquistão. Nesse mesmo ano, o governo do Talibã foi deposto, mas as ações militares só findaram em 2003. No ano seguinte, houve as eleições. Mas só que quem iria assumir a presidência iria enfrentar um país em que o nível de pobreza estava altíssimo, a divisão de etnias e rivais estavam à flor da pele. O país estava cheio de minas terrestres plantadas em todo o seu território. E até hoje o Afeganistão continua sendo um país assim com graves problemas socioeconômicos. A qualidade de vida ainda é muito baixa da desejável. Obrigada. A invasão do Iraque. Com a ideia de uma guerra preventiva, os Estados Unidos se voltou também para o Iraque e decidiu invadi-lo, com o pretexto principal que no governo de Saddam Hussein existia-se vários armamentos fortemente com poder de destruição total e que em qualquer momento os terroristas poderiam usarem esses armamentos. Mas para analistas se tiveram-se outros motivos principais para essa invasão. Vale citar também que no poder de Bush, ele tinha a intenção de um poder mundial unipolar, com a liderança dos Estados Unidos, e tinha interesse também no petróleo do Iraque. Em várias capitais houveram-se protestos, manifestações contra a guerra. A China, a França e a Rússia, membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, elas não aprovaram essa resolução do Estados Unidos. E em 20 de março de 2013, os Estados Unidos e seus ingleses aliados iniciaram-se a guerra no Iraque. E em caminho a Bagdá, eles destruíram-se vários patrimônios cultural da humanidade, como sítios arqueológicos, como biblioteca, entre outros. E durante essa luta toda, houveram-se vários atentados. Em um desses atentados, ocorreu a morte do diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello, onde ele fazia parte de uma missão da ONU com o objetivo de lutar pela paz do Iraque. E com o poder sobre o controle dos Estados Unidos, os estadunidenses descobriram-se que no Iraque não existiam-se armas fortemente como armas nucleares, biológicas, entre outras, como o presidente dos Estados Unidos na época tinha falado. E por aí, então, caiu por terra que esse argumento dele, entendeu? E no governo do Barack Obama, assim, em 2009, começou as retiradas das tropas estadunidenses do Iraque. Os Estados Unidos gastou mais ou menos 1 trilhão com essa guerra toda. E essa guerra causou várias mortes de militares e civis. Sobre as lutas populares na África do Norte e no Oriente Médio. No final de 2010, o mundo assistiu perplexo à explosão de levantes populares que se iniciaram na Tunísia, norte da África, e se espalharam pelos países vizinhos e pelo Oriente Médio. O estopim dessas revoltas foi a autoimolação de um vendedor ambulante tunisiano, Mohamed Bouazizi,
de apenas 26 anos, que ateou fogo contra seu corpo como forma de protestar contra as autoridades que tentavam proibi-lo de vender frutas e verduras nas ruas da cidade. O ato detonou uma série de levantes populares, que em poucos meses levou os governos da Tunísia, do Egito, da Líbia e do Iêmen e propagaram por países como Arábia Saudita, Kuwait, e Jordânia e Síria. As redes sociais, principalmente o Facebook e as estações de TV, ajudaram a espalhar essas manifestações pelo mundo afora. As páginas dos organizadores encorajou as pessoas a saírem às ruas em grande quantidade e a protestarem, com um grande número de jovens e mulheres. Mas afinal, quais foram os motivos desses levantes que levaram a imprensa a denominá-lo Primavera Árabe? As motivações profundas desses levantes são os problemas vividos por esses países, tais como a enorme disparidade entre pobres e ricos, o cerceamento da liberdade de imprensa, as elevadas taxas de desemprego, a falta de política para jovens e a existência de ditadores corruptos que ocupam o poder há décadas. Em países como o Egito e a Tunísia, onde as ditaduras foram dispostas, o desafio dos governantes conseguir o desenvolvimento econômico e social com a distribuição de renda e o respeito aos direitos humanos. Na Síria, as lutas se arrastam até os dias atuais. O número de civis mortos e de refugiados aumenta a cada dia. A população síria, até a publicação deste livro, que foi no ano de 2016, era de 18,5 milhões, sendo que 6 milhões desse total se refugiaram em outros países fugindo da guerra. No mundo atual, a luta por igualdade de oportunidades, qualidade de vida, direitos sociais, que por vezes são garantidos por lei, mas negados na prática, reflete também a crise da legitimidade de governos, partidos políticos e instituições como a ONU, que são responsáveis por assegurar a paz mundial. No mundo, existem vários desafios. A humanidade ela vai enfrentar vários desafios, mas 4 deles exigem nossa atenção. Entre eles, cerca de 1 bilhão dos 7 bilhões de habitantes que há na Terra estão abaixo da linha de pobreza, o que contribui para o aumento da violência, do desrespeito ao outro e da criminalidade. As questões ambientais também afetam fortemente a vida na Terra, a qualidade de vida na Terra. As tecnologias e os produtos que a cada vez mais são criados em rápida escala, sem que possamos estudar seus efeitos para o meio ambiente e para nossas vidas.